Vamos lá, galera. Esse é o vídeo da primeira aula de inglês 2 e o assunto vai ser a conjugação no passado do verbo to be, o verbo ser ou estar, e ainda as formas do verbo haver, o verbo there plus be. Vamos lá, galera. Ao final do vídeo será explicada a primeira atividade avaliativa e aproveitem o conteúdo. Ladies and gentlemen, I introduce you the verb be. Vamos lá com o nosso amigo verbo to be. Neste ano letivo, vamos estudá-lo no tempo passado. Então temos aí uma apresentação do verbo to be. The verb be is one of the shortest and most important, yet oddest, verbs in the English language. It's an irregular verb and indeed the only one in English that completely changes form in each tense. Então os verbos em inglês, pessoal, eles não mudam a forma, tá? Não ficam mudando a forma, com exceção do verbo to be, tá? Então o verbo to be é o único que muda completamente a forma, tá? Ele passa de to be para was e were no passado, tá? No presente, I am. No passado, I was, you were. You were beautiful last night. Você estava bonita na noite passada. Por exemplo, I was at my house last weekend. Eu estava na minha casa fim de semana passado. Então ele vai mudando a forma, tá, gente? Em cada tempo verbal aí. Então, 3 perguntas aí com o nosso amigo verbo to be no passado, tá? Primeira pergunta, where were you last night? Where were you last night? Onde você estava noite passada? Were you at home? Você estava em casa? Were you fine? Você estava bem? Então aqui nós temos mais algumas perguntas, certo? How was your mom? Como estava sua mãe? Was your brother sleeping at 10 p.m.? Seu irmão estava dormindo às 10 da noite. Was he sick? Ele estava doente. Olha o verbo estar aí no passado, tá, gente? Observem as formas do verbo estar. How was your mom? A forma do verbo estar é was. Was your brother sleeping? Was de novo, tá? Was he sick? E was novamente, tá? O to be no passado tem 2 formas, was e were. Vamos ver a conjugação detalhada mais adiante. So here we have the answers for this question. Where were you last night? Where were you last night? Olhem as possibilidades de resposta para essa pergunta. Onde você estava noite passada? I was at home. I was at the club. I was at the church. I was at a restaurant with my family. Então, observem aí, né, gente, a presença, né? Além da conjugação, né? I was, eu estava. Eu estava em casa, I was at home. Eu estava no clube, I was at the club, tá, gente? Essa preposição at indicando lugar, tá? O que é o arroba em inglês, gente? O arroba é a preposição at dentro de um círculo, implicando que se está dentro de um lugar. Então, o arroba em inglês se pronuncia at. My email address, for example, is mauro.marinho.silva@hotmail.com. Beleza? Então, o arroba é o nosso at. Tá valendo? Então, where were you last night? Onde você estava na noite passada? Eu estava em casa, eu estava no clube, eu estava na igreja, eu estava em um restaurante com minha família. Tá valendo, galera? Let's go! Agora, pessoal, essa pergunta, were you home? Were you home? Observem as respostas. Yes, I was home. No, I was at a friend's. Essa é uma pergunta do tipo de confirmação. Você vai confirmar se sim ou se não. Você estava em casa? Sim, eu estava em casa. Não, eu estava na casa de um amigo. Diferentemente da pergunta anterior, where were you? Onde está você? A pergunta anterior era de informação, tá? Então, as perguntas de informação geralmente começam por um pronome interrogativo. Nesse caso aqui, nós não temos pronome interrogativo, temos diretamente o verbo e o sujeito, né? Iniciando a pergunta, você estava em casa? Sim ou não? Beleza? So, were you fine? Confirmando, yes, você estava bem? Sim.
No, I was feeling a little sick. Não, eu estava me sentindo um pouco doente. Então aqui mais uma pergunta de informação. Como estava sua mãe? How was your mom? She was good. Então, como estava sua mãe? Possibilidade, várias possibilidades, gente, não somente um sim ou não, tá? She was good, she was happy, she was sick, she was worried, she was stressed. Então, ela estava bem, ela estava feliz, ela estava doente, ela estava preocupada ou ela estava estressada. Aqui outra pergunta de confirmação, começando diretamente pelo verbo sem a presença de pronome interrogativo. Was your brother sleeping at 10 p.m.? Yes, he was very tired. No, his cell phone ran out of charge. Seu irmão estava dormindo às 10 da noite. Sim, ele estava muito cansado. Não, o telefone dele acabou a bateria. A pergunta é, was he sick? Ele estava doente. Yes, he had a stomachache. Oh, no, he was just tired. Sim, ele estava com dor de estômago, né? Ele tinha dor de estômago, tá? E não, ele estava apenas cansado. Então aqui, galera, nós temos a conjugação do verb be in the past. Do you remember the conjugation of be in the past? Conjugação do verbo to be no passado. Começando com I was. Quando se diz I was, eu era ou eu estava. O que eu era? I was a good boy in the past. I was tired last night. Eu estava cansado noite passada. You were. Você estava, você era. You were very busy last night. Você estava muito ocupado noite passada. You were very elegant at the party. Você estava elegante na festa. He was. He was my friend when we were young. Ele era meu amigo quando nós éramos jovens. She was. Ela era ou ela estava. She was there at that party. Ela estava ali naquela festa. It was. Foi ou estava, né? It was late, so I decided to stay at my house. Estava tarde, então eu decidi ficar em casa. Observação que essas frases com o pronome it no inglês é obrigatória a presença desse pronome it em frases que não tem sujeito em português, como por exemplo, estava tarde. Já começa pelo verbo em português, né? No inglês isso não é possível, tem que ter um sujeito, tá? E esse pronome it cumpre essa função para frases que não têm sujeito, tá? Em português, beleza? No inglês tem que ter. We were, nós estávamos ou nós éramos. We were very happy when we dated. Nós éramos muito felizes quando nós namoramos. You were very good boys. Vocês foram meninos muito bons. And they were late for the meeting. Eles estavam atrasados para a reunião. Verbo to be, verbo ser ou estar, tá? Duas formas no passado, was, you, were. Cada um no seu quadrado, tá? Para as pessoas do plural, você vai usar were. E para as pessoas do singular, você vai usar o was, tá? Como you é o mesmo pronome para singular, o plural é o contexto que vai nos dizer quando ele é singular e quando ele é plural, tá? Adotou-se aí, tá? A forma were, tanto para singular quanto para plural. Alright, guys? Então, galera, antes da atividade, nós vamos ter aqui umas combinações, tá? Umas combinações e alguns exemplos, tá? Do que forma, né, a palavra there mais as formas do verbo to be no passado, né? Verb there plus be, tá? Ele forma o nosso verbo haver, tá? Haver no sentido de existir, no sentido de que havia alguma coisa, havia várias coisas, tá? Então, em português, é a mesma forma para singular e para plural. Havia, tinha, né? Tinha uma banda tocando na nossa escola, na nossa festa da escola. In English, there was a band playing at our last school party. Tá? Então tinha uma banda tocando na nossa última festa escolar, né? There were many famous musicians.
Então tinha muitos artistas famosos. Was there a famous artist at the party then? Então tinha um artista famoso na festa. Então, were there many beautiful girls? Então tinha muitas garotas bonitas. Were there many people dancing? Então tinha muitas pessoas dançando. Então é isso aí, galera. Então é isso, é o final do conteúdo, tá? O final da explicação do conteúdo, beleza? Tá? A gente vai colocar em prática aí de maneira prática. Realmente a gente vai exercitar de maneira prática, tá? Vocês vão construir a atividade aí que eu vou explicar logo em seguida. Então, na primeira atividade avaliativa do ano de 2021, você vai fazer uma conversação com no mínimo 6 linhas para cada participante, falando sobre situações passadas usando o verbo to be e o verbo there to be, baseado no modelo abaixo. Hello, dude. Where were you last weekend? Hi, mate. I was at my grandma's. As palavras dude e mate são para pessoas que se têm uma certa intimidade, tá? Para pessoas chegadas. Pode-se traduzir literalmente os dois termos como camarada, tá? E aí, parceiro? E aí, meu chapa? Oi, camarada? Tá, então onde você estava fim de semana passado? O outro interlocutor responde: Hi, mate, I was at my grandma's. Então, e aí, cara? Eu estava na casa da minha avó. Really? O que é really, gente? É o nosso é mesmo, tá? É mesmo. Was there apple pie as always? Tinha torta de maçã, como sempre? No, but there was a delicious chocolate cake. Não, mas tinha um bolo de chocolate delicioso. Oh, great. Was your grandpa okay? Tá, então, oh, ótimo, great. Seu avô estava bem? Yep, he was feeling better after the COVID. Sim, ele estava se sentindo bem depois do Covid. Thank God, he was really bad when he got the virus. Então, graças a Deus, ele estava realmente mal quando ele pegou o vírus. Esse acento aí é indevido, tá, gente? Yes, but the doctors were very precise in the treatment. Sim, mas os médicos foram muito precisos no tratamento. Fortunately, my friend. Então, felizmente, meu amigo. It was good to see you again. I have to go now. Bye. A despedida aí, né? Foi bom te ver de novo. Eu tenho que ir agora. Tchau. Bye bye. See you around. Tchau, tchau. Até mais. Então, galera, vocês percebam aí a presença constante das formas do verbo estar no passado, tá? Onde você estava, eu estava na casa da minha avó, tinha torta de maçã? Não, mas tinha. Você percebe aí também as formas do verbo haver aparecendo apenas uma ou duas vezes aí, tá? Só para incrementar, só para diversificar, tá? Para você dizer o que tinha lá nesse lugar que você foi, tá? Hello, dude, where were you last weekend? O cara pergunta aí pro outro no modelo, né? Onde você estava fim de semana passado? Você pode perguntar onde você estava mês passado, né? Onde você esteve 2 dias atrás, onde você estava na noite passada e assim por diante, tá, gente? Use a imaginação, não faça igual, tá? Abuse das formas do verbo estar no passado, tá bom? E o vocabulário que é necessário para complementar as frases. É mais importante tanto que o próprio verbo, esse vocabulário, tá, gente? Então, there was a delicious chocolate cake. Was your grandpa okay? Então, seu pai estava bem. Você pode falar que não, né? No, he got worse after the COVID. Você pode falar que não, que ele piorou depois do Covid ou de outra doença qualquer. Enfim, né, gente? Você vai se basear nesse modelo, né? Utilizem as ferramentas aí virtuais de auxílio à pronúncia. O Google Tradutor está muito bom, gente. O Google Tradutor, tanto para a tradução em si quanto para a pronúncia, ele está extremamente confiável. Temos vários outros aplicativos, temos o Duolingo, temos, se você digitar aí tradutores online, você vai, você vai encontrar uma infinidade de sites com a pronúncia americana ou a pronúncia britânica. Escolha a que lhe agrada mais, tá? E faça a atividade e mande aí pelo PV. Pode mandar até hoje, se vocês, né? Quem for terminando já pode ir mandando já, tá? Para que não se acumule, eu vou logo corrigir. Eu estou apenas com a turma de vocês agora, tá? Até o dia 10 de maio eu só vou estar com a turma de vocês. Então,
dá para dar uma adiantada legal aí, né? Na questão das atividades para que não se acumule, tá, gente? Não vamos deixar acumular este ano. Abração a todos.